O vídeo de hoje vai ter um caráter diferente. Vou falar especificadamente de uma experiência pessoal que passei de forma recente e que vai de encontro aos ensinamentos espíritas que nós tanto salientamos aqui ao longo dos nossos vídeos. Fique aí que logo logo você vai saber. Antes de tudo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse conteúdo aqui no nosso canal do CEF. Verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal e nos ajude. É de graça a atingirmos a marca de 2.000 inscritos, que é a nossa meta para esse ano. Contamos com você e também, claro, com o apoio da espiritualidade maior, para que juntos possamos refletir sobre o tema de hoje. Como adiantado, hoje é um vídeo mais pessoal, meu, aqui no canal do CEF, pois acredito que a minha experiência recente vai nos fazer refletir acerca dos ensinamentos não só espíritas, mas dos ensinamentos que temos para a vida. Ocorre que no último mês de outubro, nada mais, nada menos, ocorreram 2 desencarnes na minha família. E, embora todo dia de finados nós aqui estejamos falando que o Espiritismo que nos ensina que a vida segue, que a alma sobrevive ao corpo e assim por diante, cá para nós é quando ocorre um desencarne muito próximo de nós que sentimos na pele o que esses ensinamentos têm a nos passar. Sentimos ainda o quanto nós absorvemos esses ensinamentos e o quão distante estamos do pleno entendimento que a espiritualidade confia que nós tenhamos. Não à toa que eles passaram toda essa mão de obra para Kardec, para que ele pudesse codificar e assim chegar até nós. Bom, antes de mais nada, o choque. É sempre um impacto quando nós temos um desencarne na família. Embora o desencarne por uma doença já seja para lá de anunciado, nós sempre ficamos na expectativa de quando a morte irá ocorrer. Nós cuidamos, nós tratamos da pessoa, mas sempre vem aquela interrogação: até quando? Até quando será que essa rotina vai perdurar? Até quando nós deveremos nos desdobrar para cuidar de tudo? Até quando deveremos testemunhar o sofrimento da pessoa amada? Até quando Deus deixará com que aquele ente querido que adoeceu ficar aos nossos cuidados e quando que ele vai realmente levar a pessoa em seus braços para que ela possa descansar? Por outro lado, quando o choque vem mais repentino, embora a pessoa estivesse hospitalizada, tinha uma perspectiva de alta, mas mesmo assim, uma parada cardíaca veio e ela não resistiu. São choques diferentes, sabe? Choques que te acometem de uma maneira diferente, mas que te deixam perplexo de um ponto de vista igualmente diferente. Depois do choque, vem o ritual. O ritual do velório, do reconhecimento do corpo, do recebimento das condolências, seguido do sepultamento, enterro. Embora nessas 2 ocasiões ocorreu uma mudança curiosa nesse ritual, do sepultamento especificadamente, em que os corpos não foram enterrados, e sim engavetados. A gente sabe que a cremação está muito mais popular hoje do que era no passado. A gente sabe também, pela literatura espírita, que um espírito, melhor dizendo, ainda pegado ao corpo, vai sentir as queimaduras da cremação. Não é uma regra, mas
é uma tendência. Ver o ente querido ser engavetado traz pra gente, ao menos para mim, trouxe uma sensação diferente. Apesar de ser muito mais rápido, muito mais prático, o sepultamento tem para mim uma cerimônia, uma percepção, uma sensação diferente. Não digo que é melhor ou pior engavetar ou sepultar. Melhor mesmo, aliás, seria a pessoa querida levantar do caixão andando, sorrindo e dançando. Mas é diferente. A sensação, ela é diferente. Primeiro, antes de prosseguir, quero aqui salientar uma coisa muito importante que percebi acerca dessas duas experiências. Nós espíritas, nós temos um defeito crônico. O defeito de achar que só porque nós lemos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, André Luiz e etc., ou só porque frequentamos uma casa espírita, nós, de certa forma, temos de estar blindados da dor. Ou seja, eu não posso chorar, eu não posso sofrer, eu não posso lamentar, porque eu sou espírita. Eu aprendi isso no centro, eu aprendi isso na escola, eu aprendi no meu grupo espiritual. Nananina, não. Quem se apega a isso está se subjugando, está, de certa forma, se enganando. Não é porque nós sabemos que a morte continua que isso vai, de certa forma, nos isentar das lágrimas. Muito pelo contrário. É a hora de não nos restringirmos, de desabafar, de colocar para fora aquela sensação. Ainda mais quando, como eu disse, nós temos acompanhado todo o martírio, todo o caminho daquela pessoa que começou a adoecer desde muito cedo e que percorreu ao longo dos meses sob os cuidados de todos, pois estava cada vez mais debilitada. Nós somos livres para sentir quando os nossos amigos, familiares se vão, mesmo que provisoriamente, mesmo que o reencontro esteja com hora marcada, nos é permitido chorar, nos é permitido sofrer, nos é permitido sentir dor, nos é permitido, de certa forma, querer que aquilo não estivesse acontecendo, que a pessoa voltasse, estivesse junto de nós naquele corpo mais uma vez. Então, um grande aprendizado é que, de novo, por mais que sejamos espíritas, isso de certa forma nenhuma deve vir de autocobrança para que estejamos blindados. Não é porque choramos a morte de um familiar que nós não estaremos praticando o espiritismo. Aliás, estaremos nos distanciando dos ensinamentos dos espíritos se simplesmente nos esforçássemos em querer não sentir nada, em enterrar dentro de nós um sentimento que nos torna humanos, que faz com que nós ainda sejamos criaturas divinas e que aponta o quanto nós estamos encarnados. E vejam, estar encarnado não é, de certa forma, apenas a sinalização de que nós ainda não somos perfeitos. Porque a graça da evolução não está em ser perfeito, mas todo o caminho, todo o aprendizado que nos leva até lá. Lembrando a todos que a perfeição, ela é única e exclusiva de Deus. Ou seja, nós, suas criaturas, seguimos eternamente aprendendo. Por isso que o caminho é mais alegre, mais feliz, haja visto que ele não tem uma linha de chegada. Dito isso, passado o ritual, nos dias que se seguem, nos tempos que se seguem, vem a saudade.
Nós seremos sim assaltados por lágrimas que parecem avulsas. Vai chegar uma determinada hora do dia e nós vamos chorar, mesmo até antes de lembrar daquela pessoa. E quando nós esbarrarmos em um lugar, em um hábito que atiça, que dispara em nós uma memória afetiva, aí é que a gente vai lembrar mesmo e a saudade vai bater forte. De novo, não devemos conter as lágrimas. Independente da nossa crença, o que nos faz criaturas divinas é a saudade. Mas há saudades e saudades. Existe uma saudade na qual ela é, de certa forma, feliz. Quando nós estamos com a pessoa, ou quando nos dedicamos a cuidá-la, a tratá-la com respeito, a apoiá-la nos seus momentos de dor física, quando nos dedicamos a mostrar que estamos ali nos momentos derradeiros de um ente querido, a saudade bate depois que ele vai embora, sem dúvida, mas, junto com ela, deve eclodir também um alívio de nós es- termos estado presentes nos seus últimos respiros, de ter memórias boas. Aliás, só sente saudade de memórias boas quem viveu coisas boas ao lado daquela pessoa. Quando uma pessoa morre da nossa família, não há retorno. Aquele corpo não vai reviver. Aquele espírito não vai regressar naquela mesma reencarnação. Apenas seguir adiante. Então, se porventura nós não tivemos a oportunidade de estar com a pessoa, tampouco visitá-la quando ela precisa, a saudade vai bater de um jeito diferente quando ela se for. Daquilo que nós não vivemos com ela. De lembranças mais antigas, mas junto de um remorso de nós não termos conseguido em estar mais presentes com ela. De tê-la ouvido falar, de abraçá-la, de fazer com que ela sentisse a nossa falta. Então são saudades e saudades. Para aqueles que tiveram a oportunidade de estar junto antes da partida, fica esse meio que dever cumprido, sabe? Em que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e a vontade de Deus ao fim foi realizada. Fica esse alívio, e esse alívio, de certa forma, ele consola. Então, a mensagem aqui é a seguinte, de quem sentiu na pele recentemente a perda de entes queridos. Aproveite, esteja junto deles. No fim, a gente relembra que várias coisas que nós colocamos em nossa vida como prioridade, no momento da morte, não valem absolutamente nada. O que importa, no fim, são os momentos, são as memórias, são as situações, boas ou ruins, mas situações que nós passamos juntos. O que importa, no fim, é estar junto. E no momento em que a natureza nos obriga a crescer por meio do desencarne, a doutrina espírita sim nos ensina de que aquele parente estará conosco de certa forma, irá nos reencontrar, isso nós sabemos. Mas é inegável o vazio. E quando esse vazio chegar, que nós possamos nos consolar no amor divino, aquele que nunca nos desampara, tendo a certeza de que Deus continua cuidando da gente, tal como cuida dos que partiram. A saudade, ela toca os dois lados, tanto aquele que fica ainda no corpo, quanto aquele que já se desprendeu dele. Ela canta, ela radia-se nas duas dimensões. Portanto, faça hoje
aquilo que você tem vontade de fazer para o outro, porque talvez para ele ou mesmo para você, o amanhã não vai chegar e aí vai ser tarde demais. É muito leviano da nossa parte acreditar que as pessoas estarão ao nosso lado sempre que nós quisermos. Esquecemos que quem controla as nossas vidas é Deus. E Ele sabe o que faz. Nesse instante, depois dessa confissão pessoal, eu gostaria muito de seu auxílio nas nossas vibrações, para que juntos, nesta data tão celebrada e marcante daqueles que já se foram, daqueles que já deixaram o corpo na terra, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, que nós possamos vibrar por todo o planeta, vibrar por todos os nossos irmãos que se encontram nas ruas, em sofrimento, em lágrimas, envolvendo numa vibração especial aquelas famílias que estão passando pelo desencarne de um ente querido, de formas mais diversas, para que tenham fé, para que se consolem e para que se unam, um sustentando o outro neste momento tão difícil. Nós vibramos por aqueles que já retornaram à pátria espiritual, para que tenham a luz de Jesus os guiando ininterruptamente e que possam, assim, se recuperar o mais breve possível para seguir trabalhando, seguir aprendendo e seguir evoluindo. Nós rogamos por todos os lares da Terra, em especial por nós mesmos, que possamos ser resignados, que possamos ter a nossa fé e que possamos seguir em frente, mesmo com as adversidades. Rogando que neste momento Jesus possa nos cobrir com a sua luz, com a sua paz, iluminando o nosso coração e fortalecendo o nosso corpo. Rogamos que o Mestre também cubra esse recipiente com água, com muita luz, para que, magnetizada, ela possa nos auxiliar neste momento de fortalecimento espiritual. E é com pensamento no nosso grande irmão maior que nós agradecemos por este momento, agradecemos por todas as bênçãos que Ele deposita sobre nós e juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Não se esqueça de engrandecer o nosso trabalho, o nosso esforço, por meio da sua curtida e do seu compartilhamento. Rogo sempre que Jesus os abençoe em mais este dia de finados. Um grande abraço e até a próxima.